Olá, acadêmicos! Nós vamos para mais uma aula e a aula de hoje nós vamos tratar sobre o tema porcentagem. Como nós já vimos na aula anterior conceitos iniciais sobre esse tema, nós vamos dar continuidade hoje trabalhando alguns exemplos. Então, o que nós vimos na aula anterior? Que a porcentagem nada mais é que uma fração centesimal, uma fração cujo denominador é 100. Então, existem diversas formas da gente fazer uma representação de porcentagem. Essas formas de representação, nós já vimos que essas formas de representação pode ser utilizando o símbolo de percentual, ou seja, se eu representar 40%, posso representar utilizando o símbolo. Eu posso fazer essa representação fracionária. Vou pegar o mesmo exemplo aqui, 40%, 40 sobre 100. Ou posso fazer essa representação decimal, que é o resultado da divisão da fração. 40 dividido por 100, 0,4. Então, como exemplo, o 40%, ela pode estar em uma dessas três representações. Nós vimos também sobre o fator multiplicador em relação à porcentagem. Por exemplo, se um comerciante ele compra uma mercadoria e essa mercadoria ele compra com desconto, vamos supor, um desconto de 15%. Se essa mercadoria foi compra com desconto de 15%, quer dizer que o valor pago por essa mercadoria foi de, o que falta para 100 aqui, ó, 100 menos 15, o valor pago foi de 85%. E da mesma forma, se um comerciante compra uma mercadoria e ele aumenta o preço dessa mercadoria, vamos supor, em 33%, isso daqui são só exemplos, quer dizer que esse comerciante ele está vendendo o preço dessa mercadoria, ele está vendendo por 1,33, ou seja, 133%. Aqui eu já coloquei por 100, aqui é um fator multiplicador. Então, nós temos aqui, ó, vamos voltar nesse exemplo aqui. Ó. Se uma pessoa paga 85% do valor de uma mercadoria, vamos supor que a mercadoria, o valor dela é X. Se eu quiser saber quanto que essa mercadoria passou a custar, basta multiplicar pelo fator multiplicador. Se o comerciante ganhou 15% de desconto, ele vai pagar 85%. 85% em forma decimal, 0,85. Basta multiplicar o preço da mercadoria vezes a taxa que foi paga pela mercadoria. Da mesma forma aqui, ó, basta pegar o preço da mercadoria e multiplicar por 1,33, que aqui eu já coloquei em forma decimal. Então, nós temos que ter essa noção sobre porcentagem. Outra noção também que é muito importante em relação à porcentagem, por exemplo, se nós aumentarmos, pegar R$50 e aumentarmos 10%, R$50 mais 10%, essa mercadoria passa a custar a 55. Não é a mesma, se eu retirar 10% de 55, o valor ele não vai voltar a ser os R$50. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso daqui, a porcentagem. Aumentar um valor em porcentagem não é a mesma coisa que diminuir o valor da porcentagem. Aqui a gente está aumentando em um valor menor, 50, e aqui a gente está fazendo a subtração de um valor maior, 55. Então aqui no caso, 55, 10% de 55 é 5,50, 55 menos 5,50 vai dar 54,50.
50. Então, cuidado que a gente tem que tomar em relação a isso, porque a gente pode pensar assim, ó, comprei uma mercadoria por R$50 e tô tendo lucro 10% no valor dessa mercadoria. Mas eu vou vender essa mercadoria, como eu estou vendendo para um amigo meu, eu vou dar os 10% de desconto para ele. Ou seja, se você der o 10% de desconto, você vai estar vendendo a mercadoria com prejuízo. Então tem que tomar bastante cuidado em relação a esses conceitos básicos de porcentagem. Com relação aos conceitos básicos, nós vamos trabalhar alguns exemplos. Primeiro exemplo da aula de hoje. Uma grande empresa de alimentos pretende nos próximos 4 anos elevar seu faturamento dos atuais 30 bilhões de reais para 51 bilhões de reais. Calcule o percentual de crescimento do pretenso faturamento. Primeiro que nós temos que observar é quanto que vai ser o crescimento. A empresa que tem um faturamento de 30 bilhões deseja levar esse faturamento para 51 bilhões. De quanto que vai ser esse crescimento? Para saber isso, basta fazer a multiplicação, a subtração. 51 menos 30. O pretenso faturamento menos o que já era. 51 menos 30, o pretenso faturamento vai ser de 21 bilhões, que é o resultado da subtração entre os dois valores. Só que nós queremos saber esse valor em porcentagem. Para descobrir isso daqui, nós temos diversas maneiras de resolver. Nós podemos fazer por regra de 3, que é um método muito usado para porcentagem. Nós podemos fazer uma simples divisão aqui e tem outras maneiras também. Nós temos aqui, eu vou fazer pela divisão, que é o método mais rápido. Então, nós temos o pretenso faturamento é de 21 bilhões e esse valor ele vai ser aumentado em cima dos 30 bilhões, do valor que já tinha. Esse daqui é o pretenso, nós não tínhamos ele ainda, por isso que vai ter que ser dividido por 30. Efetuando essa divisão aqui, 21 por 30 resulta em 0,7. Como nós queremos saber o valor em porcentagem, basta multiplicar por 100. 0,7 vezes 100, 70%. Logo, essa empresa pretende elevar seu faturamento em 70%. O faturamento que era de 30 milhões, a pretensão dela é aumentar para 51 bilhões. Pessoal, lembrando, eu estou resolvendo de uma forma, mas vocês já têm um conhecimento prévio sobre porcentagem, vindo lá do ensino médio, então vocês vão resolver de acordo com o conhecimento que vocês têm. Se vocês acham mais fácil resolver por regra de 3, resolvam por regra de 3, tá? Da maneira que vocês acharem melhor a forma de resolução. Na compra de um aparelho, segundo exemplo, obtive um desconto de 15% por ter feito o pagamento à vista. Se paguei R$ 102 pelo aparelho, qual era o seu preço original? Nós discutimos isso no início da aula. Então, nós temos aqui, se a gente tiver o raciocínio que uma pessoa comprou um aparelho e obteve um desconto de 15%, quer dizer, se uma pessoa obteve um desconto de 15%, eu já tenho que pensar que o valor pago por esse aparelho foi de 85%. Então, da mesma forma, nós podemos resolver essa questão por uma regrinha de 3, nós podemos resolver por uma simples divisão. Vamos resolver esse segundo exemplo aqui utilizando uma regrinha de 3. Então, aqui, ó, a pessoa pagou 85% no valor do aparelho e ela pagou R$ 102. Ou seja, para montar a regrinha de 3, esses R$ 102 representa os 85%. Nós queremos saber qual era o seu preço original, ou seja, o preço antes do desconto. O preço antes do desconto era 100%. 100% representa X. Basta fazer a multiplicação cruzada. 85 vezes X, 85 X, 100 vezes 102, vai dar 10.200. 85 está multiplicando, passa dividindo. 10.200 dividido por 85. Resolvendo,
essa divisão aqui, nós temos um valor de 120, ou seja, a mercadoria antes do desconto de 15%, o preço original dela era R$ 120. Outra forma de resolução. A questão já está resolvida, mas só para mostrar para vocês aqui. Eu utilizei a regra de 3, mas nós poderíamos fazer o seguinte. Quando a mercadoria teve os 15% de desconto, a pessoa pagou por ela 85%. Então, nós podemos efetuar dessa maneira aqui também. Ó. 85% a mercadoria foi paga R$ 102. 85% em forma decimal, eu divido por 100, 85 por 100, 0,85. Se nós dividirmos o valor pela porcentagem correspondente, observa aqui, ó, 102 dividido por 0,85. Nós já encontramos de cara quem? Os R$ 120. Então, isso daqui é outra forma de resolução para mostrar para vocês. Não precisa fazer diversas formas de resolução, faça que vocês acharem mais fácil. Terceiro exemplo. Uma mercadoria foi comprada a prazo pagando-se R$ 2.204 pela mesma. Sabe que se foi obtido um desconto de 5%. Pessoal, já vou pedir para vocês, no momento que vocês forem lendo as questões, já vão tirando os dados aqui, ó. Então, uma mercadoria foi comprada a prazo pagando-se R$ 2.204 pela mesma. Sabe se foi obtido um desconto de 5%. Então, eu já tenho que pensar, se obteve um desconto de 5%, o valor pago por essa mercadoria foi 95%. E o valor pago foi 2.204. 2.204 corresponde a 95%, pois esse valor foi pago quando obteve o desconto de 5%. Se a compra tivesse sido à vista, a mercadoria teria saído por 1.972. Quer dizer, a prazo a pessoa pagou 2.204 e mesmo a prazo ela ganhou 5% de desconto. Se a pessoa tivesse comprado essa mercadoria à vista, ela tinha pago 1.972. Neste caso, qual teria sido o desconto? Ó, duas perguntas, real e percentual obtido. Quer dizer, se a pessoa tivesse comprado essa mercadoria à vista, quanto que ela teria de desconto? E esse desconto em dinheiro e o desconto em porcentagem. É isso que nós queremos saber. Novamente, podem fazer por regrinha de 3, a forma que vocês acharem melhor. Vou fazer pela divisão aqui, que eu acho um pouquinho mais rápido do que a regra de 3. Então, nós temos aqui, ó, 2.204 foi o preço que a pessoa pagou pela mercadoria e ela obteve um desconto de 5%. Se ela obteve um desconto de 5%, quer dizer que o valor pago foi 95%. Dividindo esse valor por 100 aqui é 0,95. Então, 2.204 corresponde a 0,95. Efetuando essa divisão aqui, 2.204 dividido por 0,95 resulta em 2.320. O que representa esses 2.320? É o valor da mercadoria sem o desconto. Ou seja, é a mercadoria que estava lá na prateleira antes de receber o desconto de 5%. Ou seja, é o preço original da mercadoria. Mas a questão não quer saber isso. A questão quer saber, se a pessoa tivesse comprado a mercadoria à vista, a mercadoria teria saído por 1.972. Mas agora ficou fácil. 2.320 é o preço original. Se a pessoa tivesse comprado a mercadoria à vista, ela teria saído por 1.972. 2.320 menos 1.972 resulta em 348. Então, esse daqui seria o desconto real se a mercadoria tivesse sido comprada
à vista. Então, uma pergunta nós já descobrimos. Qual seria o desconto real e percentual? Se nós sabemos o desconto real, para descobrir o percentual, basta pegar o valor real e dividir pelo total. Mas que total? O preço original da mercadoria, 2.320. Vamos lá. 348 desconto real dividido por 2.320, 0,15. Eu quero saber esse valor em porcentagem. Eu multiplico por 100. 0,15 vezes 100 corresponde a 15%. Ou seja, esse daqui é o desconto percentual. Então, se a mercadoria tivesse sido comprada à vista, se essa compra tivesse sido à vista, a pessoa ia ganhar 15% de desconto e ela ia ganhar, esse 15% representa R$ 348 de desconto. Regrinha de 3 também nós resolvemos isso daqui. Depois, se vocês quiserem refazer a questão utilizando regrinha de 3. Exemplo 4. Um comerciante aumentou o preço de certo produto em 28%. Como a venda do produto caiu, o comerciante arrependido pretende dar um desconto no novo preço, de modo a fazê-lo voltar ao anterior aumento. Nesse caso, o comerciante deve anunciar um desconto de aproximadamente quantos por cento? Então, o que nós conversamos no início da aula. Se o comerciante ele aumentou o preço do produto em 28%, só que a venda desse produto caiu. Então, o comerciante pretende dar um desconto que o preço do produto volte a ser o mesmo valor anterior ao aumento. A única coisa que nós não podemos responder é: se o aumento foi de 28%, para o produto voltar ao preço que era, o desconto tem que ser de 28%. Não, negativo. Isso é a única coisa que nós não podemos fazer, porque a gente vai dar o desconto em um valor maior. Essa questão aqui tem várias formas de resolução, da mesma forma de muitas questões de porcentagem. O que nós temos que ficar atento é de que forma que nós vamos resolver. Uma maneira bem fácil da gente resolver isso daqui é atribuir um valor ao produto. Por exemplo, se a gente observar essa questão aqui, ela só tem uma porcentagem, ela não tem nenhum valor do produto. Então, nós podemos escolher o valor do produto. Nós podemos falar que esse produto é R$50, é R$100, é R$200, é R$5, qualquer valor que nós quisermos. Mas como porcentagem, ela está atrelada ao valor 100, que 28% é 28 a cada 100, fica mais fácil se a gente escolher, se nós escolhermos o valor 100. Então, por exemplo aqui, se nós falarmos que o valor dessa mercadoria é R$100, o comerciante aumentou essa mercadoria em 28%. 100 mais 28%, a mercadoria passou a custar 128. Só que o comerciante ele pretende dar um desconto de modo a voltar ao valor anterior. O que é o valor anterior? 100. E a mercadoria passou a custar quanto? 128. Quanto que ele pode dar de desconto em dinheiro? Em dinheiro ele pode dar um desconto de R$28. Só que nós não queremos saber em dinheiro, nós queremos saber em porcentagem. Mas, ora, se nós já sabemos em dinheiro, fica fácil a gente encontrar o valor percentual. O desconto será de R$28, porque de 128 para voltar a ser 100, tem que dar R$28 de desconto. O desconto será de R$28, num total de 128, pois é o valor que a mercadoria passou a custar. Então, já vamos dividir e multiplicar direto por 100 aqui. 28 dividido por 128 dá 0,21875. Quando multiplica-se por 100, dá aproximadamente 21,87%. 21,87%. Então, para o comerciante que estava vendendo a mercadoria por 128, supondo, para ele voltar a mercadoria a ser R$100, ele tem que dar um desconto de aproximadamente 21,87%.
Mais um exemplo. Uma empresa aumenta o preço de uma mercadoria X, uma empresa aumenta o preço do valor original X de uma certa mercadoria em 60%. Aumentou. Em seguida, anuncia um desconto de 25%. Ó. Aqui é aumento de 60%. Aqui é desconto de 25%, resultando num preço final de R$ 385,80. Calcule o valor do preço original X. Então, nós temos uma mercadoria aqui que eu não sei quanto que custava. Essa mercadoria aumentou 60%. Então, aumentar 60% é a mesma coisa que multiplicar o fator multiplicador por 1,60 ou 1,6, que é a mesma coisa. Então, essa mercadoria inicialmente aumentou 60%. Então, só multiplicar pelo fator multiplicador, 1,6. Depois, essa mercadoria teve um desconto de 25%. Se a mercadoria teve um desconto de 25%, nós já vimos isso daqui, 25% para 100, falta quanto? 75%, que eu posso representar em 0,75. Então, essa mercadoria passou a custar 0,75. Então, eu vou pegar o preço dessa mercadoria e vou multiplicar por 0,75. Tendo um preço final de R$ 385,80. Então, a mercadoria aumentou 60%, diminuiu 25%, e com esse aumento e com essa redução, com esse desconto, resultou num preço final igual a R$ 385,80. Por isso que a gente faz essa igualdade. Efetuando a multiplicação aqui, x vezes 1,6 vezes 0,75, 1,6 vezes 0,75 dá 1,2x. 1,2x é igual a 385,80. Tá multiplicando, passa dividindo. X vai ser 385,80 dividido por 1,2. Vamos efetuar essa divisão. 385,80 dividido por 1,2. 321,50. Ou seja, antes do aumento e depois do desconto, essa mercadoria ela custava R$ 321,50. Exemplo 6. A inflação do mês de dezembro de um determinado ano foi de 5% e a inflação no mês de dezembro de um determinado ano foi de 5%. Em dezembro aumentou 5% a inflação e nos meses de janeiro e fevereiro do ano seguinte, esse aumento foram de 6% e 5% respectivamente. Calcule o valor percentual de inflação acumulado nesses 3 meses. Então, aqui, é tentador a gente fazer assim, ó. Se um mês aumentou 5%, o outro aumentou 6% e o outro aumentou 5%, somando 5 mais 6 mais 5, dá um total de 16%. Pessoal, não faça isso, isso daqui é incorreto. Tá? Então, da mesma forma, nós podemos atribuir um valor para essa questão ou nós podemos apenas multiplicar a porcentagem. Vamos atribuir um valor. Pode ser qualquer valor. Eu vou atribuir 100 aqui porque fica mais fácil para a gente calcular. Vamos dizer que a mercadoria custava R$ 100, ela teve um aumento de 5%. 100 mais 5%, ela passou a custar 105. A inflação no próximo mês foi de 6%. Então, quem estava custando 105 aumentou mais 6%, 105 mais 6%, 111,30%. E no próximo mês teve uma inflação de 5%. 111,30 mais 5% resulta num total de 116 e aproximadamente 86 centavos, R$ 116,86. Se nós observarmos do início para o final aqui, ó, de R$100, devido à inflação, essa mercadoria passou a custar aproximadamente R$ 116,86. Quanto
quanto que aumentou em reais? R$16,86, aproximadamente. Então, nós temos aqui, ó, qual que é o valor percentual acumulado? Ora, se aumentou 16,86 em R$100, aumentou 16,86%. Foi o percentual da inflação acumulada nesses 3 meses, ó. Diferente dos 16% que eu falei para vocês que é incorreto nós fazermos essa soma. Se nós não quisermos atribuir um valor nessa questão, a questão está prontinha, mas vamos ver outra forma de resolução. Se nós não quisermos atribuir um valor para essa questão, por exemplo, um valor R$100, R$200, R$20 para resolver essa questão, nós podemos apenas multiplicar pelo fator multiplicativo aqui, ó. Então, nós temos 5%, aumentou 5%, depois aumentou 6%, depois aumentou 5%. Fator multiplicador de 5%, 1,05. Fator aumento, pessoal. Então, eu vou somar o que a mercadoria já era, o inteiro, mais o 0,05, que é a divisão. 0,06 mais 1,06, e aqui novamente 1,05. São os chamados fatores multiplicadores. Se nós multiplicarmos esses 3 valores, observe. 1,05 vezes 1,06 vezes 1,05, nós temos como resultado 1,16865. Vamos colocar aqui. 1,16865. O 1 é o valor que a mercadoria já custava. Nós olhamos o aumento aqui, ó. 16,86%. Então, nós temos aqui, ó, que o aumento foi de aproximadamente 16,86%. Então, é outra forma de resolução.